gente vai começar um novo quadro no Chave 15, a gente vai começar a fazer entrevistas com mulheres falando sobre a área que elas têm, tipo, alguma atuação no mundo das bikes. Hoje é a primeira entrevista que a gente vai fazer e a gente vai entrevistar a Erika Salum. Ela vai se apresentar rapidinho, a gente vai bater um papo e ela vai explicar exatamente como é a modalidade que ela pratica e como ela está sentindo esse cenário crescer, tipo, quando a gente está falando de mulheres dentro do ciclismo, da bike, do que quer que seja. Eu sou ciclista amadora, eu comecei como mountain biker em 2002. Aí em 2005 eu comprei uma Speed para poder treinar mountain bike melhor e aí eu fui vendo que eu me saía melhor com Speed do que como mountain biker e hoje faz 10 anos eu faço ciclismo de estrada. Olha só que coisa boa. Na verdade a Erika, ela dá um pau em mim, no meu sócio, na porra toda. A gente adora bastante a Erika nos treinos. Bom, eu vou pedir aqui um pouco pra Erika explicar um pouco da modalidade que ela pratica e qual o tipo de bike que ela usa, assim. Então, para o público em geral entender mais ou menos o que é o ciclismo de estrada. O ciclismo de estrada, ele requer uma bike leve, ágil, aerodinâmica, para você basicamente ir rápido e, como o próprio nome diz, rápido em estrada. Então, durante a semana a gente treina aqui na USP, treina na ciclovia, para poder a gente pedala nos acostamentos de estrada mesmo. E por isso que você tem que treinar basicamente um treino de força, de velocidade, é um esporte que requer tem alto gasto calórico e você também tem que saber todos os métodos ali, organização de pelotão. A Erika, ela aqui de São Paulo, assim, então, tipo, todos os lugares que ela tá explicando são basicamente dentro da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, tá? Isso. Ela também é staff, puxa, tipo, alguns pelotões femininos que acontecem aqui em São Paulo, então dá pra notar que ela tem algum conhecimento, alguma força em relação a isso. Eu vou perguntar pra ela quanto tempo ela pratica. Ciclismo de estrada eu pratico agora há 10 anos e mountain bike eu não pratico mais. Né? Não, você não pratica mais? Abandonei. Você decidiu sair do mountain bike para o ciclismo de estrada por algum motivo específico? O mountain bike ele requer uma técnica e uma habilidade, uma aptidão para você pular obstáculo, para você fazer curva na terra que eu nunca consegui. Eu tentei 10 anos, eu adoro fazer mountain bike. Só que aí eu me acidentei feio em 2012, eu já estava pensando em parar e paralelamente eu fui me dando muito bem em ciclismo de estrada. Que eu acho que requer características que você vai descobrindo ao longo do processo de você se... Você acha que você foi para o ciclismo de estrada porque o seu corpo se adequava melhor a essa modalidade, você acha? Você sentiu mais facilidade nela? Eu senti uma facilidade que ela veio a partir do mountain bike. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de subir. As subidas que a gente faz em ciclismo... A Erika tá mentindo, ela não gosta de subida, ela gosta de dar um pau na gente na subida. São duas coisas diferentes. Não existe gente que gosta de subida, tem gente que gosta de dar um pau em você na subida. É bom deixar isso bem claro. Então, e o mountain bike, se você comparar a subida de mountain bike e uma subida de estrada, a subida de mountain bike é muito mais difícil. Então, acho que o mountain bike me preparou para ter uma força na estrada que eu não sabia que eu tinha. Entendi. Você me falou, assim, dá pra perceber que tem um pouco de dificuldade dentro do mundo da mountain bike, né, que você sentiu mais. Você vê alguma dificuldade dentro do ciclismo de estrada que você enfrentou, ainda enfrenta, uma coisa assim, que é um obstáculo pra você até hoje? Eu acho que até hoje o ciclismo de estrada ele é um esporte muito perigoso. Eu acho que ele tá ali numa escala de, sei lá, dos 5 esportes mais perigosos do mundo, acho que ele perde pro base jump, acho que ele é o segundo, né? Em morte. Então, ele é um esporte que você vai cair menos do que mountain bike, mas quando você cair é um negócio bastante perigoso. Então, eu sou muito ruim até hoje em descer. E o ciclismo de estradas, você pode chegar a 100 km por hora. Você pode passar de 100 km por hora numa descida. E você, tipo, eu não tinha noção disso, não tinha noção que era um dos esportes mais perigosos, isso é bem complicado. Mas e você acha que existe alguma dificuldade mais específica por você ser mulher dentro desse esporte ou você nunca sentiu nada disso? Eu sempre senti, eu comecei a pedalar em 2003. Só explicar para as pessoas, quando a gente fala pelotão, é um esporte em que você pedala em grupo, dificilmente você vai para a estrada sozinho. E existe toda uma lógica ali de você pegar o vácuo, ficar atrás da pessoa para poder pedalar mais rápido, não pegar tanto vento. E quando eu comecei a pedalar só tinha eu e sei lá, era meia dúzia de gato pingado. E
E é incrível, porque naquela época eu sentia talvez menos problemas do que eu sinto hoje. Hoje a gente tem mais mulher pedalando, então você vai para um pelotão, você tem que mostrar o tanto que você é boa e que você entende daquilo, porque senão o cara do seu lado folga. Ou quer te passar, ou quer te fechar, como a gente já viu várias vezes. Toda vez que eu vou pedalar com a Thalita ali na ciclovia, passa um cara tentando mostrar o quanto ele é mais forte. E talvez isso no começo tinha muito pouca mulher, existia até um certo acolhimento maior, acolhimento. Né? Entendi. Tirando as dificuldades, quais são as maiores belezas que você vê nesse esporte? Quais são as belezas e os benefícios que isso te trouxe para sua vida, sabe? Eu acho que assim, fazendo um paralelo com o mountain bike. O mountain bike é um esporte que você tem contato com a natureza e aquilo te acalma. O ciclismo de estrada não, ele é um esporte tenso. Você já foi pra estrada, você fica com o caminhão aqui do seu lado. Só que ao mesmo tempo é uma jornada de autoconhecimento profunda. Então o dia que você não tá bem, você não vai estar bem na estrada. E você descobre isso na estrada. E é um movimento repetitivo que você entra no estado quase meditativo, que os cientistas chamam de flow, que é quando você tem que ficar muito concentrado no pneu da frente, porque senão você pode bater e cair. Você tem que ficar concentrado no ônibus, no caminhão, porque senão ele pode te bater. E isso te coloca no estado meditativo e de te dizer exatamente como você tá. Então você tem que são coisas que eu falo para você nos nossos treinos, você tem que saber dosar a sua energia, você tem que saber dosar a sua empolgação, porque senão você não chega, você não pode quebrar, que quando a gente está muito empolgado pega e quando chega no final do treino você não aguenta terminar o treino. Então ele te ensina a ter paciência com você mesma, te ensina todo dia tá te colocando na sua cara que você não é tão bom quanto você achava. Sim. Traz um autoconhecimento muito grande, né? Os seus medos, porque o medo, por exemplo, o meu medo de descer, que é o meu maior medo, o meu maior obstáculo em ciclismo de estrada, é um pouco os medos que eu tenho na minha vida. Então, eu aprendi a relacionar, é muito claro a relação da sua vida com o seu esporte. O ciclismo de estrada e a relação com a vida é muito... Mais do que o mountain bike, eu acho. Que doido. E, assim, o conhecimento que você tem em relação a isso, vamos falar especificamente do mundo das mulheres dentro disso, o que você tem para falar sobre competições, provas que existem dentro do Brasil e fora do Brasil? A gente tinha antigamente, enfim, eu não sei se você sabe, mas o Brasil é muito forte de mountain bike, a gente tem provas de mountain bike faz uns 10 anos, acho que todo final de semana, se você quiser, você tem uma prova de mountain bike. E speed, que é o que a gente fala, é o sinônimo para estrada. Speed, a gente até teve algumas provas no passado, ali no final dos 2005, 2006, a gente teve bastante prova. Aí a gente teve um gap de não ter tanta prova, porque é um esporte difícil, é difícil conseguir autorização dos departamentos que cuidam de estrada, é uma prova cara, porque são provas longas, não é um circuito fechado. E agora que a gente está vendo, como a gente estava conversando, um levante, que ele não é só de ciclismo feminino, ele é de ciclismo em geral, e aí você está vendo algumas provas aqui acontecendo, como vai ter esse ano o Letap, como teve, acho que foi em 2012, teve o Claro 100K, que era uma série de provas de 100 km que aconteceu em Brasília, no Rio, no Rodonel. Eram umas 5 etapas, eu fiz umas 3, eram bem... Aqui no Brasil, você conhece alguma prova de estrada específica para mulheres? Agora vai ter a gente está falando em prova amadora, né? Você tem prova amadora, profissional, você tem prova feminina. A gente vai ter agora um tour, que é de Santa Catarina, né? Que um pessoal de ciclismo feminino aqui de São Paulo e outras meninas de Santa Catarina estão organizando, mas só de provas de mulher, acho que a gente nunca teve, acho que a gente vai ter a primeira vez essa. 2015 vai ser um bom ano, então. E fora do país, você chegou... Fora do país são ciclismo de estrada, principalmente se você pegar a Europa. Nossa, você tem provas clássicas, você tem provas que eles chamam que não são nem provas, que são os Gran Fondos, que são desafios. Então, tipo, em Nova York, eu morei em Nova York 2 anos, eu fiz um Gran Fondo lá, que são... não importa o tempo que você faz. O importante é você participar de todo o percurso. E você tem milhões de provas. Letap, você tem prova, você tem o Quebrantahuesos, que é um Letap da Espanha, enfrentam todas as montanhas espanholas, e você tem uma participação feminina
bem grande. Bacana. Bom, e você começou a falar um pouco sobre isso nessa sua resposta, mas o que você está sentindo do cenário atual do ciclismo de estrada, tipo, e falando da participação das mulheres dentro desse cenário? Eu acho que o que a gente está vendo hoje, isso assim, hoje eu falo nos últimos 2 anos, é um movimento internacional do qual o Brasil faz parte, de ciclismo, do fortalecimento do ciclismo de estrada, né? O ciclismo em geral, mas principalmente o de estrada como lifestyle, como o skate já é, como o surf já é, e o Brasil fazendo parte dessa consolidação desse cenário, incluindo o ciclismo feminino. Então eu fui recentemente para uma viagem com umas jornalistas de várias partes do mundo, e umas tinham blogs de ciclismo feminino, e todos os blogs tinham assim 1 ano, 2 anos, 6 meses. E o interessante é você ver que o Brasil, a gente também tá nesse movimento, não é que a gente tá, isso aconteceu 2 anos lá fora e agora que a gente tá se ligando. Não, talvez por redes sociais, a facilidade agora de você filmar e jogar na internet, sites e blogs, eu acho que a gente está muito mais conectado com o que está acontecendo lá fora. A gente está participando desse movimento concomitantemente, né? A gente não está olhando ele como referência, a gente está indo também junto, né? Produzindo ao mesmo tempo. A gente poderia ser muito mais expressivo, é lógico que se você pegar em proporção uma Bélgica, uma França, um Japão que é super forte, a Austrália que é super forte, Canadá, eles são muito mais expressivos que a gente, mas a gente também já tem, pelo menos nas grandes capitais, meninas pedalando, indo pra estrada. Quando eu comecei em 2003, imagina. Você conhece umas meninas que pedalam forte? Conheço umas meninas que pedalam forte, e eu conheço meninas que já estão querendo abrir a sua própria marca de roupa de bike, porque é o que eu estava te falando. Quando eu falo consolidação de um lifestyle, não é mais, ele ultrapassa o esporte. Então o ciclismo ele passa a ser o seu estilo de vida, e não é só a mobilidade ou só a estrada em geral. Mas quando o esporte passa a ser lifestyle, então entra consumo de roupa, de equipamento, roupa feita para mulher, bicicletas feitas para mulher, nutrição... Porra toda. Porra toda. Se você fosse dar uma dica para mulheres que vão assistir isso, ou mulheres que estão querendo começar, elas ficam vendo a galera, tipo, participando desse movimento, que dicas você daria, tipo, objetivamente, para elas começarem a participar, tipo, desse mundo, começarem a treinar, fazerem parte do ciclismo de estrada? Eu acho assim, primeiro você tem que entender que o ciclismo de estrada, ele é amedrontador, a princípio. Ele é perigoso, é muita informação, é um treino, como a Thalita aqui começou a treinar recentemente forte, é um treino que ele demanda tempo, ele é sofrido, dói. Então assim, entenda que o sofrimento ele vai fazer parte da sua rotina, mas eu acho que a maior dica é comece. Saia pra rua, você não precisa ter a melhor bike, pode ser, primeiro, pega a bike emprestada de alguém. A segunda dica que funciona é ter amigos para pedalar. A gente publicou na revista que eu trabalho uma pesquisa dizendo que se você conversar e tiver um amigo para pedalar e durante esse treino você conversa e troca experiências, você tem muito mais chances de continuar a pedalando e continuar o seu treino. E depois se preocupa com o equipamento, depois se preocupa com o treino. Primeiro você tem que se sentir, entendeu? Entender você nessa bike, nessa velocidade, nesse equilíbrio. Isso leva tempo. Bacana. Essa aqui foi a Erika Salom, ela deu bastante dica pra gente, mostrou muito do cenário atual. E ela mastiga bastante o guidão, ela dá um pau em todo mundo, em especial em mim e no Rodo, meu sócio. No Rodo, principalmente. Então, no Rodo principalmente, meu sócio, ela dá bastante pau nele. A dica que a gente deixa geral é, tipo, mulheres, pedalem, ocupem esse espaço, a gente tá vendo que tá sabendo o espaço, então vamos ocupar ele, vamos pedalar mais, vamos mastigar o guidão e vamos mostrar como é pedalar que nem uma mulherzinha. A gente tá vendo aqui se ela começou em 2002 a treinar, né? Dá o pulo, rejuvenesce, mas imagina pedalar, né?